Boa tarde, senhores. Estamos dando início ao webinar da ABAR com o tema O papel das agências reguladoras neste momento de pandemia Covid-19. Estamos aqui com nossos debatedores e todos ex-presidentes da ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação, pessoas extremamente competentes e de grande conhecimento na área da regulação e de vários setores. Eu queria apresentar aqui a doutora Maria Augusta Feldman, o doutor José Luiz dos Santos, o doutor Zé Vican e o doutor Vinícius Benevides. O objetivo dessa webinar, conforme eu coloquei, é o tema dela, é justamente discutir com os senhores e com os demais participantes que estão, os internautas que estão participando desse webinar, tá? O que as agências reguladoras podem fazer para amenizar esse grave cenário que nós estamos vivendo no mundo? Não é só, infelizmente, um problema nacional, é um problema mundial, e as repercussões são imensas. Lógico que alguns setores, essas repercussões, elas vão ser menores do que em alguns outros setores. Os impactos vão ser menores. E eu digo aqui que eu acho, na minha concepção, nós vamos ter um impacto menor no setor de energia, telecomunicação. Já o setor de gás, eu acho que ele está aí no meio termo, mas o setor de saneamento, de transporte, na minha concepção, são setores que estão sendo enormemente sofrendo grandes impactos econômicos. É importante colocar especificamente na área de saneamento, nós temos aí uma média já de 30% de inadimplência no setor. Então, isso é extremamente grave, principalmente no setor que está precisando, de forma nacional, de um grande investimento, porque os índices são índices extremamente baixos para um país que tem uma economia como o Brasil e uma população como o Brasil. Paralelamente a isso, os demais setores, também como o de energia, tá, e o de gás, nós temos aí algumas situações que vão amenizar todo esse impacto. Nós sabemos que o setor de energia, hoje, o Brasil vem no momento de abundância do setor das usinas hidráulicas, tá? Nossos reservatórios estão nos níveis excelentes. No setor de gás, nós temos também uma situação extremamente positiva, que isso lá na frente pode também trazer amenizar alguma questão do que tange a questão do equilíbrio econômico, que é a questão do preço do petróleo no mundo, que vem caindo. Nós já estamos sentindo esse reflexo em alguns estados. Mas, enfim, essa webinar ela tem como objetivo ouvir dos senhores que têm larga experiência de como é que a regulação ela pode, nesse momento de crise, ajudar os setores a sair dessa crise, aos regulados, ajudar o governo na tomada de decisões e, principalmente, como resguardar, tá, os usuários no momento tão difícil de um impacto econômico tão violento que tem já elevado drasticamente o número de desemprego no Brasil, onde a economia está sofrendo um baque imenso, isso vai repercutir na capacidade econômica também do usuário. Então, todos esses desafios estão, na minha concepção, na competência das agências reguladoras. Essa é a nossa missão nesses 60 minutos que nós vamos estar juntos aqui, tá? Exatamente de poder passar para os internautas de como é que a agência reguladora vai poder contribuir para esse momento crítico que nós estamos vivendo no Brasil. Eu queria iniciar as perguntas pela nossa única dama que nós temos aqui na presidência, a Maria Augusta. Maria Augusta, eu gostaria de saber de você
Diante do conflito de competência já instalado entre a União, estados e municípios e entes reguladores, como devem atuar os setores regulados, tá? Diante desse enorme desafio que eu coloquei agora aos senhores? Bem, inicialmente o meu boa tarde, dizer da felicidade de estar dividindo esta mesa virtual, essa bancada virtual, com o nosso presidente da ABAR, os nossos ex-presidentes e companheiros, Evican, José Luiz e Vinícius. Em segundo lugar, cumprimentar a ABAR justamente pelo tema escolhido, extremamente desafiador. Né? Quer dizer, qual o papel e como as agências podem se articular nesse caos que nós estamos vivendo. Daí eu me lembrei que esse período vai ser um pouco mais longo do que a gente gostaria. Né? E me lembrei do Churchill, né? Que quando da Segunda Guerra disse, vou botar meus óculos, temos diante de nós uma dura provocação. Temos diante de nós muitos e longos meses de luta e sofrimento. E realmente a gente tem sofrido muito com os noticiários, né, nos mostrando o que este vírus maligno, como eu digo, tem nos ocasionado. Bem, mas vamos falar sobre o nosso tema, né? A pandemia e a pós-pandemia e as agências reguladoras. Bem, nós todos fomos surpreendidos quando a China começou a vivenciar todo aquele problema e, ao invés de nós nos prepararmos enquanto governo, enquanto estrutura, enquanto cidadão, nós ficamos achando que isso aqui estava tão distante que não houve nenhuma preocupação com a previsão de alguma coisa. Tanto é que, de repente, o governo federal teve que começar a emitir leis e medidas provisórias e decretos, um em cima do outro, inclusive dessa forma provocando, e eu acho que ainda bem, que os estados começaram a se manifestar, porque o governo continua muito atrapalhado, a gente sabe o que fazer, o que não fazer, o que tomar, como se faz, se isola, se não se isola, enfim. Né? Então, o governo federal, nessa crise, tomou algumas decisões e acabou os estados sendo provocados também a agir. Só que nesta ação, esses decretos e essas leis assumiram muitas vezes, ou quase muitas, severamente competências dos entes reguladores. E não estou aqui criticando, até porque é necessário que algumas medidas fossem tomadas. Mas estou dizendo que isso ocasiona aos entes reguladores um problema que eles não participaram, que não pensaram e que vão ter que resolver. Então, nessa linha, eu digo assim que, e apesar de que alguns decretos, inclusive, previam que todas as agências reguladoras, que alguns tipos de serviços, que são aqueles regulados, deveriam ser resolvidos ouvindo os entes reguladores. Isso disse a lei do coronavírus, que foi publicada em fevereiro, e que depois foi, inclusive, revisada, dada a agilidade do vírus, né, e a pressa dele no seu trabalho infeliz, né, ele diz que os serviços que são regulados, concedidos e autorizados, somente poderão ser adotadas medidas em ato específico, desde que articulados previamente com órgão regulador ou com poder concedente ou autorizador. Então, aí a gente se prepara e se pergunta, né? Isso realmente aconteceu? De que forma aconteceu? Através da discussão da provocação do ente regulador? Ou somente através do seu diretor-geral? Ou nem isso? Né? Isso caracteriza, sem dúvidas, um conflito de competências. Né? Conflito esse que traz para as agências preocupações futuras, porque são pegas de surpresa para resolver, por exemplo, a questão do equilíbrio econômico dos contratos. Né? E mais um problema, quer dizer, a partir dessa situação da pandemia e na sequência da pós-pandemia, né, fica se discutindo como será e como as agências poderão assumir esse papel para resolver essas situações. Né? E daí nós temos, assim, evidentemente, que tem algumas coisas que são claras e rápidas. Por exemplo,
Nós temos que garantir o ambiente regulatório saudável e seguro, eliminando obstáculos, equalizando distorções, né? E também estabelecendo a segurança jurídica na retomada do desenvolvimento econômico e social, que, inclusive, está sofrendo muito e que vai ser necessário que nós possamos dar essas garantias. E, por favor, Fernando, tu me diz quanto é que eu estou alongando, porque o tema é longo, tá? Para a gente não passar muito do tempo, né? Então, eu vejo que a forma de regulação, aquela abertura que nós, às vezes, ficamos com receio de dar, e que hoje se vê amplamente se exigindo a publicidade dos atos públicos, das agências públicas, dos agentes públicos, dos governos, né? Eu acho que nós vamos ter, até porque já acostumamos com essa questão virtual, já estamos dominando mais ou menos as reuniões virtuais, pode-se fazer audiências públicas virtuais, pode-se fazer encontros, né? Enfim, e dando a transparência necessária que o serviço público exige. Tá? Eu vejo assim que as agências preocupadas com a saúde e a integridade de suas comunidades de regulação, as agências tanto nacionais quanto estaduais e municipais, evidentemente se prepararam nesse momento, mas muito mais com a preocupação de se preservar e preservar a sua comunidade, né? Estabelecendo horários, enfim, especiais e formas de atendimento eletrônicos, enfim. Mas, efetivamente, o problema tem que ser a se resolver, vai estar principalmente no pós-pandemia, né? Agora se vai ajeitando as coisas como se pode, do jeito que é possível, preservando-se e cumprindo a legislação vigente, mas o desafio é posterior. Eu vou parar aqui para dar tempo e não alongar demais. Muito obrigado, doutora Maria Augusta, pelas suas explanações. Eu concordo inteiramente quando a senhora coloca que todas essas decisões elas têm que ser tomadas dentro do âmbito regulatório, sob pena de nós termos graves consequências na prestação e na qualidade da prestação de serviços a curto e médio prazo. Então, eu acho que nós estamos vivenciando no país um momento muito conturbado no que diz a competência das agências, principalmente em função da influência, tá, e desrespeito das medidas regulatórias por demais entes que compõem a gestão pública, vamos assim colocar. Eu queria, na sequência, fazer uma pergunta ao doutor José Luiz. José Luiz, há pouco nós estávamos conversando e você falou que as agências reguladoras estão enfrentando alguns desafios para cumprir seu papel na situação atual da pandemia, da Covid-19. Eu queria que você pudesse falar quais são esses desafios, por favor. Boa tarde aí a todos os assistentes, né, aos colegas aqui presentes, a você, Fernando. A Maria Augusta já deu um bocado de indicação, mas o que eu gostaria assim, de puxar um pouco é uma reflexão a respeito desse momento que a gente vive para esse tema do papel das agências reguladoras nesse momento da pandemia da Covid-19. Em função de que, se formos analisar, todo mundo que está assistindo sabe, né? E formos dizer para os leigos qual é o papel das agências reguladoras, a gente sabe, né? Seria muito simples, de tratar das políticas públicas, né? Através de marcos regulatórios definidos, cuidar daquilo que ia se originar de contratos e alinhando tudo aquilo para a maior satisfação da sociedade. Acontece que a gente entrou aí no regime de emergência, né? E no regime de emergência, onde, infelizmente, politizaram a questão.
falta de uma coordenação central, gabinete de crise, que é o que aconteceu em todos os países que estão enfrentando isso, nos vai fazer muito mal. Está fazendo e vai nos fazer muito mal ainda na avaliação futura. Nós temos um presidente que não preside e os governadores que governam mais do que as competências, na realidade, que lhes são dadas. Então, eu acho que o papel das agências, eles ficaram aí dentro desse prensado. E, na realidade, eu vi, e ela também mencionou, que nesse momento a gente já está com bastante caminho perdido. Temos realmente que repensar o futuro. E aí vem até essa sugestão, né, que não, nesse tempo não vai dar para esgotar todos esses setores regulados, a ABA, né, dentro desse mesmo sistema, promover esses debates já na preparação para o futuro, do pós-pandemia, né? Porque nós vamos ter que verificar muitos erros que foram cometidos a partir dessa questão toda, né? Para a partir daí a gente corrigir rotas, né? Então, a gente começou a enfrentar, dentro do papel da regulação, uma alteração numa rapidez imensa, quase da mesma frequência com que o vírus se dissemina, em termos de decretos, leis, proibições, não pode isso, faz aquilo, corta aquilo, aumenta isso, diminui aquilo. Ou seja, um turbilhão que a gente até compreende, como ela também citou, o momento, né, que a gente vive de angústia, né, sem nem poder se conversar pessoalmente, tem que estar hoje usando esse instrumento, que ainda bem virtual, que nos conduz. Então, eu vejo que esses desafios que a gente está enfrentando são esses. A gente não tá podendo cumprir esse papel realmente institucional, doutrinário, que a gente aprendeu a vida toda como regulador, que a gente tanto debateu dentro dos nossos eventos da ABA, nos nossos congressos. Então, a gente está realmente vivendo assim, questões muito cruciais. Então, assim, a minha esperança é que a gente venha num passo seguinte, né? E a isso a gente tem que se preparar, fazer essa reflexão, e eu confio, então, que a ABA possa ser a grande condutora, né, dessa coordenação, pelo menos nesse nosso campo, das responsabilidades que tem as agências reguladoras do país, né? A gente vê aí que tem muitos problemas a serem enfrentados, a questões setoriais aí, que você já fez um preâmbulo, né? E, com certeza, aí o Zé Vi e o Vinícius, que estão mais afetos assim, a pontos mais específicos, né? Nos setores regulados, do que se pode acontecer, né? Essa questão que a gente vai ter, quando é um vício de linguagem, né? Que eu fui muitos anos, 8 anos e meio regulador mesmo, de uma agência reguladora, eu ainda tenho esse vício de usar agente, né? Nós vamos ter que verificar exatamente quais são as novas ferramentas, tanto legais e institucionais, que nos poderá levar para vencer esses desafios que nós nos perdemos nesse momento. Como utilizar a mediação no equilíbrio financeiro dos contratos, a questão dos subsídios, né, que o governo não vai poder fugir. Então, esse desafio é esse. A gente entrou no turbilhão e realmente não fomos chamados nos momentos certos para participarmos com aquilo que competia à regulação. Exatamente por esse pandemônio que eu digo, né, que foi criado no trato da questão da pandemia, da Covid-19. Muito bem, Zé Luiz. Eu queria só complementar suas palavras, e você mencionou aí o que a regulação e a ABA está fazendo.
Foi extremamente feliz sua colocação. Nós sabemos que agora, semana passada, nós tivemos o lançamento do Monitor Regulatório. É uma plataforma que foi desenvolvida da ABAR com série com a Fundação Getúlio Vargas, capitaneado pela Joísa, e é exatamente um instrumento para que a população, para os regulados, para os usuários, para o poder concedente, possam ter à disposição no que tange o número de normatizações que foram lançadas com o Covid-19. Primeiro, para que a gente possa entender o tamanho do problema, a gente tem que entender qual é o problema. Então, é extremamente importante essa ferramenta, já está disponível no site da ABAR, da Fundação Getúlio Vargas. Paralelamente a isso, nós estamos com um grupo de trabalho dos nossos colaboradores, tá? Que aqui eu quero mandar um abraço, e já estão trabalhando também num pós-pandemia, o que é para que a gente possa subsidiar as agências reguladoras nesse momento, de como é que elas vão poder atuar num momento tão crítico como esse, como você acabou de colocar. Mas, enfim, esse é o papel da regulação. Tá? Eu queria agora passar a pergunta ao Vinícius e ao Zé Vican. Eu queria direcionar a mesma pergunta, como o Vinícius ele vai se ater essa pergunta dentro do segmento do saneamento. E o Zé Vican, como é um grande conhecedor da área, ele iria se manifestar no que tange a mesma pergunta dentro do segmento de energia e no segmento de gás. E aí, caros, a pergunta seria: quais são os desafios que a pandemia da Covid-19 traz para todos esses segmentos? Ou seja, o segmento saneamento, que fica específico às palavras do Vinícius, e energia e gás ao nosso amigo Zé Vican. Por favor. Pode ir, Zé Vi. Vinícius, agradeço o privilégio. Obrigado, Fernando, caros colegas e participantes aqui, muitos conhecidos das agências. Eu vou dar, para que se entenda, vamos dizer, o nível do problema que as agências enfrentam, é importante que haja um nivelamento sobre o que está ocorrendo em cada um dos principais setores regulados, né? Eu vou falar, então, do setor de distribuição de energia elétrica e de gás canalizado de uma vez só, porque eles guardam muitas semelhanças, mas também diferenças. Primeiro, as agências estaduais, aí, filiadas à ABAR, Fernando, têm já atuação, via convênio com a ANEEL, na fiscalização de energia elétrica. Então, tem cerca de 12 agências filiadas à ABAR, além da própria ANEEL, que atuam nessa regulação e fiscalização do setor elétrico. Pelo menos 15 agências estaduais atuam na regulação e fiscalização das distribuidoras de gás canalizado. Então, é um público ABAR muito envolvido aí nas questões regulatórias desses dois setores, né? Os dois setores têm como característica ser arrecadadores via tarifa de toda uma cadeia de agentes, desde, no caso do setor de gás, desde a produção, no setor de energia elétrica, desde a geração, passando pelo transporte ou transmissão, conforme o setor de gás ou energia elétrica. E as duas são grandes arrecadadoras de impostos, do ICMS e do PIS/COFINS. No setor elétrico, existem ainda diversos encargos setoriais que compõem a tarifa, sendo o principal a conta CDE. Esses impostos aí, né, que causam, vamos dizer, muito mais tarifa do que todas as outras, os outros itens que compõem a mesma, são muito elevados, né? Por exemplo, o ICMS nos estados varia de 18% a 31%, e ainda é calculado por dentro, quer dizer, o 18 vira 24% e o 31 vira 38% da fatura de energia elétrica, né?
fora o PIS/COFINS. Então, muitas das faturas que as pessoas pagam, achando que o dinheiro está indo para a distribuidora, às vezes 45% da fatura são somente impostos. Então, esse é o quadro que se lida atualmente, né? E o que corresponde à margem de distribuição? No caso da energia elétrica, segundo a EPE, cerca de 14% da tarifa é margem. No caso do gás canalizado, cerca de 17% da tarifa é margem. Então, as distribuidoras, elas são as grandes arrecadadoras, ou seja, o dinheiro que entra ou vai para o governo ou vai para a transmissão, a geração, ou no caso do gás, para o transporte, para o produtor, para o governo, etc. E o que aconteceu agora com a Covid-19? O Fernando colocou muito bem que cada setor é afetado de forma diferente. Na energia elétrica, a redução ela não foi tão dramática, ela é da ordem de 16% atualmente. E houve também uma certa relocação das margens, né? Uma vez que o grande setor comercial e industrial é que teve uma redução muito drástica, enquanto que o consumo residencial até chegou a aumentar em tempos de Covid-19. No caso do gás canalizado, é muito mais dramático. A redução de volumes é da ordem de 40% em termos nacionais. Eu acho que é um setor, talvez até o recordista em termos de redução. Por quê? Porque o mercado de gás canalizado, na maior parte das concessões brasileiras, exceção apenas da Comgás e da SEG Rio, Comgás de São Paulo, SEG do Rio de Janeiro, elas trabalham com o mercado industrial e GNV, que são veicular, que são dois mercados que caíram muito, caíram violentamente. E tem muito pouco residencial, somente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, a retração é dramática. A inadimplência também aumentou muito em todos os setores. No setor de energia elétrica, ultrapassou os 10%. E o que acontece? A distribuidora arrecada esse dinheiro, mas ela não tem mais recursos para repassar, né? Porque com todos esses outros agentes, e são contratos, quer dizer, não é possibilidade voluntária de repassar. Não, você tem leis, você tem contratos, né, que exigem esses repasses dos recursos, né? Praticamente, vamos dizer, o setor todo de transmissão de energia elétrica recebe uma mesada semestral, não mesada, mas semestral. São valores prefixados, tarifários. Então, se ela não recebe da distribuidora, vai receber de quem? Então, se criou toda uma cadeia de inadimplência, né? Que, logicamente, se alega força maior para que possa, de fato, não pagar. É essa a história, né? A cadeia de energia elétrica ela é extraordinariamente complexa. Ela envolve milhares de agentes de geração, além da transmissão, autoprodução, além dos beneficiários todos desses encargos. Por exemplo, conta CDE, ela vai para subsidiar o baixa renda em todo o país, né? Agora o governo vai querer pagar mesmo o valor, não subsídio, né? Através da medida provisória 950. Então, em vista dessa universalização dos serviços que tem a energia elétrica, os valores envolvidos são muito altos. Cerca de 20 bilhões é o cálculo que se faz aí de redução de caixa das distribuidoras, que estão sendo objeto aí de negociações junto ao BNDES para ter empréstimos. E aí vem as polêmicas aqui que gostaríamos de discutir, né? Porque esse dinheiro iria, como foi em 2014, 2015, quando houve
aquela redução dramática das tarifas forçada e também a questão de não renovação das concessões, esses empréstimos foram da ordem de 3 empréstimos da ordem de 21 bilhões, e que todos nós, consumidores, pagamos durante 3, 4 anos a ressarcir via tarifa. E agora se fala em novos 20 bilhões. Né? Hoje o diretor da ANEEL já falou, olha, não é bem assim. Talvez uma parte vá para o consumidor, talvez outras tenham outros envolvidos. Esse é um assunto que a agência deve conversar e deve estudar cuidadosamente. Né? O governo federal está jogando 900 milhões para pagar o baixa renda por 3 meses. É muito dinheiro envolvido. O setor de gás ele é mais simples, porque praticamente todo o gás vem da Petrobras. Você tem praticamente três sistemas de transporte de gás, que é da TBG, a NTS, na região sul-sudeste, e a TAG, que é no nordeste. Então, são 3 empresas, cujo contratante de todo o carregamento é a própria Petrobras, ou seja, você diminui a complexidade das soluções. Os interlocutores são poucos, né? O tamanho da encrenca também é bem menor, o que no setor elétrico é 20 bilhões, talvez aqui o buraco da distribuição seja 3, 4 bilhões. Né? Mas, para as distribuidoras, é dramática a solução, e as decisões aí cabem aos estados, ao contrário da área federal. Então, cada estado tem a sua agência e vai enfrentar esse tipo de problema. Aí, filiados à ABAR, tem 15 agências que vão receber as solicitações de recomposição tarifária, de revisão do contrato de concessão, tanto em situações ordinárias quanto situações extraordinárias, né? Então, essa é a situação, e aqui, então, eu acentuo essas diferenças e deixaria para depois a gente aprofundar essa discussão. Passo para o Vinícius aí. Ok, obrigado. Zevi, cumprimento o Fernando, Maria Augusta, Zé Luiz. Eu vou tentar fazer aqui, entender o problema, como o Fernando falou, e para a gente resolver um problema, a gente tem que entender primeiro. Né? Não tem dúvida que, vocês que falaram antes de mim, que nós estamos com desafios ainda nunca enfrentados, colocando o setor privado e o setor público, nós, administradores, numa revolta. Nós estamos, na verdade, navegando sem instrumentos e sem só saber a hora que a crise vai passar, ou seja, a hora que o mar vai ficar calmo. E só depois nós vamos saber as avarias do nosso navio e quantificar. Nós temos sido obrigados a tomar decisões e também ter respostas em velocidade muito altas e com informações limitadas. Na própria agência que eu participo, como outras, nós temos tomado decisões de resoluções sem seguir o rito de audiências e de consultas públicas devido à situação do setor. E o que aconteceu aqui? Houve, no início dessa crise, aquela questão para desacelerar a contaminação, para achatar a famosa curva, mas logo se viu os choques que estavam causando, não só no consumidor, na questão de isolamento, e também no setor produtivo. Nós assistimos, na semana passada, o nosso presidente Fernando estava presente, com o Marcelo Guaraniz, um webinar, onde que ele colocou as questões da economia. E ele foi bem claro, olha, é um problema gigantesco, dentro dos setores regulados, nós temos 2 setores regulados pelas agências reguladoras federais, a ANAC e a ANEEL. Nós vamos colocar recursos nesses 2 setores, o Zevi já falou, 20 bilhões aí para o setor elétrico, eu não sei para as aéreas, que é outro setor, que vai receber dinheiro,
E o próprio Fernando, acho que comentou na hora, e o setor de saneamento, setor de saneamento, ficaríamos num segundo momento, né? Nós temos um problema que, infelizmente, o nosso nível de desenvolvimento não é o mesmo na Europa, que pode ter respostas mais rápidas, ou dos Estados Unidos, ou de Singapura, Coreia, a própria China, e já tínhamos com um problema que, na área hospitalar, não foi criado agora, isso são de anos, com escassez de leitos, escassez de médicos, né? E essa questão, como nós conhecemos o triângulo da regulação, todo mundo conhece, nós temos lá o consumidor, temos o governo e temos a concessionária, tem que manter equilibrado. Eu acho que a saúde também tem um triângulo, o triângulo da saúde, que é água, saneamento e higiene. Inclusive, tem uma palavra, uma sigla que eles usam em inglês, que é o WASH, que é o Water, Sanitation and Hygiene, que é basicamente esse triângulo da saúde. Ou seja, para ter saúde, esse triângulo, água, saneamento e higiene, eles têm que estar em plena operação, né? E não é novidade para ninguém que a própria Organização Mundial de Saúde tem falado sobre a questão de banhos, de ter água, de ter higiene, etc. Então, o saneamento, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância para a população. Teve recentemente, no final de março, né, um webinar também, foi promovido por uma organização que é Saneamento e Água para Todos, o Sanitation and Water for All, em que ela colocou algumas recomendações que foi a conclusão do evento. A primeira, aquela, garantir o abastecimento de água para a população. Eu tenho certeza que, como a DASA, as outras agências reguladoras fizeram as suas resoluções emergenciais, né, para garantir que tanto a concessionária tenha condições de atender e como o consumidor venha a receber. Não vou entrar em detalhes agora. Mas colocou um segundo ponto importante, né, que é a questão da comunicação. Você veja, como colocado aí pela Maria Augusta, pelo Zevi, nós temos os níveis, governo federal, estados e municípios, né, cada um fazendo as suas regras, do jeito que quer. E a comunicação, ela está muito pobre, né? Nós tem que lembrar que o nosso país, mais de 50% da população não tem internet ainda, né? Então, cada um faz a comunicação do jeito que quer. Nós estamos falhando nessa questão de comunicação. Um terceiro ponto é que fica aquela discussão, economia versus saúde. Quem pensa na saúde, quem pensa na economia não está pensando na saúde. Isso não é verdade. A economia e saúde são irmãos siameses. Nós verificamos que os países que têm uma economia forte, ativa, têm uma saúde boa, né? E aqueles que têm a economia em frangalhos têm uma saúde ruim. Ou seja, se a saúde vai mal, certamente a economia também vai mal. Nós temos que tratar da economia, levantar a economia para a saúde. Eles são tratados igualmente ao mesmo tempo. Nós não podemos deixar a economia de lado. E como falando agora o Zevi, só um setor já tem um buraco de 20 bilhões. Se somar isso, todo o setor produtivo do país, é um buraco que a gente não tem tamanho. Nos Estados Unidos, ele tem dinheiro, colocaram $1 trilhão. Né? Então, um outro ponto importante dessa questão é a questão da coordenação disso aí. Talvez a palavra-chave, né, que foi colocado também pelos que me antecederam, é você agir de forma coordenada. A própria Maria Augusta tocou nisso. Nós estamos aí, como se falou, prefeitos e governadores tomando atitudes, tipo suspende contas, até de energia, que não é federal que tem que tomar, né, ou fechando portos, aeroportos, né, que são por lei de competência da União. Nós temos que lembrar que 70%, 70 não, são 69 para ser mais preciso, atendidos a parcelamento por empresas estaduais. E o resto pelo setor privado e o próprio município. Então, todo mundo regulando sobre isso. Ou seja, para o mesmo setor, ao contrário do setor de energia, que nós temos uma regulação única da Agência Nacional de Energia Elétrica, para esse setor nós temos decisões heterogêneas para o mesmo tema. Então, para finalizar, para a gente entrar na questão, é importantíssimo nós termos o Centro Integrado de Coordenação, não só que tenha saúde,
porque nós vimos também tem que ter lá o transporte nesse centro. Nós vimos uma decisão tomada ontem em São Paulo, que se praticamente paralisou o transporte individual e se encheram os ônibus, metrô. E o secretário de Estado disse que não sabia, não concordava com uma atitude feita pelo município. Então, dentro desse centro de integrado de coordenação, nós temos que lá a segurança, nós, agência reguladora, o pessoal da economia para ver os impactos, para ver se dá alguma sugestão, né? Defesa Civil, o Ministério Público, toda hora está entrando com uma ação contra uma atitude, outra tomada por um ou outro. O Legislativo, que está criando, como bem falou o Zevi, né? Criando leis aí e totalmente incompatíveis, vai acabar, algumas até quebrando as concessionárias e, por consequência, atingindo, né? O Judiciário também. Então, todas as ações relativas à pandemia têm que ter uma atuação integrada, uma coordenação integrada. E, como bem falou agora, nós temos tanto todos os três que me antecederam, a questão pós-pandemia. Nós vamos ter um quadro de recessão acentuado, já está calculado em torno de 4,7% este ano, não sabemos o ano que vem. Vai ser tão difícil ou mais difícil do que nós estamos fazendo agora no momento. Então, seriam essas minhas palavras, tentando dar uma visão aí do que, como eu estou vendo o problema, sem entrar no detalhe. Vinícius, eu agradeço as suas palavras e a do Zé Vican. Eu queria só fazer um comentário breve. Zé Vican, conforme eu coloquei, o próprio Vinícius também reforçou, nós participamos no início dessa semana do lançamento do monitor regulatório. E nós tivemos a grata satisfação de participar também a participação do Marcelo Guaranis, como o Vinícius acabou de colocar. Na ocasião, eu levantei e coloquei para ele um assunto que você bem colocou e abordou agora, que é a questão do custo tributário em cima dos serviços essenciais à população, dos serviços regulados, como você citou alguns exemplos, energia, gás e vários outros. Eu entendo que talvez um desses desafios que nós temos aí pela frente, ele vai ter que ter que englobar a questão da reforma tributária, que já está aí há muito tempo na pauta do Congresso, porque a economia, vários dizem que ela é uma conta exata, então não existe muito segredo. Nós sabemos, no meu início das minhas palavras, eu coloquei que nós precisamos, as agências reguladoras precisam se preocupar com a saúde econômica dos prestadores de serviços, porque sem isso nós não temos boas prestações de serviços. Ao mesmo tempo, nós temos também que entender uma situação econômica que vem atravessando o país e a população, então não vai sobrar muita mágica para isso. Paralelamente a esse desafio das agências reguladoras, nós precisamos também de uma forte atuação do governo federal, principalmente uma atuação no que diz respeito à questão estrutural. E aí eu entendo a questão fiscal e a questão tributária como uma coisa imprescindível para esse momento que nós estamos atravessando. Eu queria direcionar agora uma pergunta à doutora Maria Augusta. Doutora Maria Augusta, falar sobre a obrigação dever das agências de garantir a prestação adequada dos serviços públicos concedidos, assim como o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu gostaria que a senhora se manifestasse o que é que, dentro desse quadro, o que é que seriam as obrigações das agências, tá? Quais são os seus deveres nesses momentos que nós estamos atravessando e o que é que isso pode repercutir, qual a importância disso na garantia de uma prestação de serviço adequada, como eu coloquei agora nas minhas palavras. Pois não, Fernando. Vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro é importante a gente destacar que as agências reguladoras têm um papel fundamental no desenvolvimento, né, e funcionamento do Estado Democrático de Direito. Né? E tem ainda o papel, e aí vem a questão, de trabalhar com interesses concorrentes, buscando equalizar, buscando solucionar os problemas e resolver com qualidade. E ainda, voltando a essa questão, a tua pergunta, eu só queria ainda dizer que aquele conflito de competências que eu falei anteriormente nos leva a uma situação de normas concorrentes também.
E essas concorrências normativas nos levam ao questionamento, à insegurança jurídica, melhor dizendo. E essa insegurança jurídica não se presta, não favorece o ambiente regulador. Não favorece ninguém, e muito menos o ambiente regulador. Então, nessa linha do o que fazer, a ação das agências reguladoras, como eu falei anteriormente, tem que ser muito transparente. Tem que fazer um estudo relevante sobre essas regras que foram estabelecidas agora, né, das quais elas muitas vezes não participou, porque nós teremos grandes problemas. Um deles, talvez o maior, seja a questão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Quando a gente pega a questão dos transportes públicos, né, do transporte, e nós vemos que as regras estabelecidas nos diferentes estados foi justamente diminuir em de 30% a 50% o número de passageiros no ônibus. Né? Como é que nós vamos, como é que eu estou também, que nem o Zé Luiz, se colocando ainda como reguladora, a gente pega esse vício, né, Zé Luiz? Tá? Assim, como que os agentes reguladores, como as agências reguladoras vão buscar resolver esse problema? Evidentemente que nós não se pode mais, e nós falamos aqui ainda fora do nosso encontro virtual, sobre essa dificuldade. Quer dizer, nós temos a concessionária, e temos o prestador de serviço e temos o usuário. Não dá para sacrificar o usuário sempre. Né? Como é que nós vamos resolver esse problema? Isso tem que ser resolvido através, talvez, de mediação, de um subsídio do governo. A gente não tem a receita, mas essa receita precisa ser buscada, de qualquer maneira. Tá? Porque nós temos que buscar concretizar soluções e encaminhar soluções no diálogo entre as partes, no diálogo com o governo e justamente, talvez, de uma mediação, de um subsídio. Realmente eu estou me repetindo, mas esse é um dos grandes problemas. E a outra é a própria insegurança jurídica causada, que nós vamos ter que nos refazer nesse contexto. Né? Assumir papel de diligente, assumir papel firme e forte, porque senão nós vamos ficar cada vez menos acreditadas. Né? A gente deu alguns respiros e agora veio essa paulada, como se diz, né? Em que nos deixa numa situação extremamente difícil. Não estou te ouvindo, Fernando. Ok, eu agradeço, doutora Maria Augusta. Concordo inteiramente, é um grande desafio que nós temos aí pela frente. E vamos ter, eu costumo dizer que as agências, elas vão ter que se reinventar, mas eu acredito muito no ambiente regulatório brasileiro, na maturidade desses 25 anos de regulação. Eu acho que nós temos grandes agências reguladoras que vão saber usar da medida certa, do equilíbrio correto que tem que nortear as decisões reguladoras, mas, sem sombra de dúvida, concordo inteiramente, é um grande desafio, mas acredito muito hoje na regulação brasileira e na expertise da regulação. Eu queria agora direcionar uma pergunta ao doutor José Luiz. Doutor José Luiz, você se referiu sobre o papel que se reserva às agências reguladoras. Qual seria, em seu ponto de vista, esse papel? Quando eu fui convocado aí para participar desse evento, e eu digo convocado e não convidado, porque nós, ex-presidentes da ABAR, temos o prazer de participarmos da sua organização administrativa, uma vez que a gente participa do Conselho Consultivo. Então, eu senti isso como uma convocação. Então, eu passei a refletir exatamente a questão de como se poderia estar se encontrando a atividade regulatória, evidentemente, com reflexos bem diretos na atividade do papel das agências, dentro desse período. E essas conclusões, de certo modo, eu coloquei, né, anteriormente, né, de que a gente está, assim,
quase que, nesse momento, sem muita alternativa de ainda colaborar com alguma coisa que possamos recuperar, né? Digamos assim, nesse período, porque realmente o problema da falta de coordenação dentro do país, na questão da crise, ela se refletiu em vários outros setores que estão participando. Assim, um exemplo, a questão propriamente dita da saúde, né, quer dizer, a questão sanitária. Qual é o papel da Anvisa? A Anvisa, que tem regras e várias resoluções, normas a respeito da questão sanitária, foi cobrada para resolver esse problema da cloroquina, era ou não era, ou seja, criou-se até um ambiente dentro do próprio Ministério da Saúde de disputa, né? Ou seja, com isso, os governadores, os prefeitos, se apropriaram realmente, inclusive com um beneplácito do STF, não vou, evidentemente, discutir isso, tá? Mas tem esse beneplácito, estão fazendo isso cobertos pelo nosso Tribunal Constitucional. Então, eles fizeram isso, inclusive, de forma diferenciada. Se você verificar, os dois maiores estados do país, Rio de Janeiro e São Paulo, cada um teve um procedimento. Aqui no Nordeste, que é muito alinhado com um determinado partido político, ou seja, tem um consórcio que trata outros problemas e que se concentraram nisso de uma forma uníssona, diferenciada do Rio, diferenciada de São Paulo, não de acordo com o que viu do Ministério da Saúde. O presidente da República não se alinhava nem com o seu programa ministerial, ou seja, e as agências reguladoras ficaram, evidentemente, também perdidas nesse contexto, né? Então, a minha intuição é exatamente isso. A gente passar a refletir, ver onde que foram os erros, onde situaram os erros que atingiram a regulação e as agências, para que elas possam, então, né, ter um papel diferenciado, como você vai dizer, porque não vai ser só a agência nem regulação que vai mudar nesse mundo após a pandemia, né? Falam-se até de uma nova normalidade, né? Um chavão que tem aí, né? A utilização da tecnologia, do teletrabalho, uma porção de ferramentas aí que serão colocadas para o mundo do trabalho, que terão novas relações diferenciadas, né? Então, esse papel que reserva ela dentro do seu contexto institucional, ele vai ser revisado, como você falou aí, reinventado, né? E eu volto a insistir, você está com o privilégio, ao mesmo tempo com peso nos ombros, né? Por ser presidente atual, nesse momento de crise, com certeza será no pós-pandemia também, de conduzir essa grande discussão dentro do nosso ambiente, desse ambiente regulatório, para que esse passado os primeiros momentos, esses momentos mais críticos, a gente já comece a desenhar esse futuro, né? De como atuará, porque, na realidade, nós vamos ter um fortalecimento muito grande das agências. Porque todos esses problemas que afloraram em torno digamos assim, do afastamento, da participação, inclusive como a própria Maria Augusta leu, um item da legislação que determina que era para ser feito daquela forma, né? Vai ser aflorado essa falha, né? Então, elas serão fortalecidas, com certeza. Por quê? Porque vai estar na mão delas, não digo a solução, mas grande parte das questões que advirão por conta da crise econômica, que se abateu tanto pela própria crise sanitária, sim, como pelas providências que foram tomadas
pela questão do isolamento social, que também não vem aqui a discutir, embora eu esteja participando dele, como todos somos obrigados a fazê-lo, nessa questão da economia, das novas relações das prestações dos serviços públicos, o mercado, né, que necessita da questão da regulação, vai ser realmente necessário ter um caminhamento onde a regulação, né, tenha esse papel realmente de reordenar. Eu acho que é um papel muito importante, vai ser propriamente, né? A Maria Augusta citou exatamente, eu quero até me referir do professor Rafael Veras, né, que é um doutrinador, pessoa inclusive amiga. Ele tem 2 trabalhos a respeito da questão do que poderá acontecer dos principais, digamos assim, do principal elemento que foi citado, inclusive, aqui, que é a questão do equilíbrio financeiro dos contratos, as quais as agências têm um grande dever de zelar por eles, né? Ou seja, vai ter novas ferramentas para trabalhar com eles. Ele citou, e ele cita lá, a questão da mediação. Não pode ter mais o ganha e perde, ou perde-ganha, tem que ser o ganha-ganha. Tem que o governo, depois de ter se desarranjado internamente no trato da crise, vai chegar lá no ponto de participar também com os subsídios para resolver todos esses problemas que virão na frente. José, agradeço, eu concordo inteiramente. Enquanto eu estava lhe escutando, o nosso diretor, Henry Pastor, acabou de enviar para nós aqui um projeto de lei da Câmara Municipal de Blumenau, suspendendo por prazo determinado a cobrança de tarifa de água e de esgoto e de taxa de coleta de lixo por 120 dias. É exatamente isso que a gente vem falando, e em paralelo a isso, aqui, está participando da nossa webinar, o Gravina, da Ares PCJ, que eu quero mandar um abraço para todos, daquela formidável agência, ele pergunta se nesse período de pandemia, vocês acham que as agências devem ser proativas ou esperar que os decretos estaduais e municipais exaurem? Exatamente, são duas, uma informação com a pergunta do Gravina, é exatamente o que nós estamos aqui abordando. Isso é muito preocupante. São essas tomadas de decisões, essas normatizações que estão saindo, como a Maria Augusta colocou, você também reforçou, os demais também tocaram nesse assunto, são ações de âmbito de competência regulatória que estão sendo normatizados, que estão sendo publicados sem a participação das agências reguladoras. Então, é extremamente preocupante, esse é o desafio que nós temos aí pela frente, como é que as agências vão poder coibir. Eu já respondo ao Gravina, elas devem ser proativas, Gravina, nós não podemos permitir, tá, primeiro, uma invasão de competência. Eu entendo que a Câmara Municipal de Blumenau ela não poderia, de maneira alguma, tomar uma decisão dessa sem um respaldo da agência reguladora lá de Blumenau. Então, exatamente, vem meio a calhar essa informação que o nosso amigo Pássaro enviou. Eu queria só lembrar que nós estamos já exaurindo o nosso tempo. Eu queria só finalizar a nossa webinar com mais uma pergunta ao Vinícius e ao Zé Vican, para saber dos senhores qual a importância do alinhamento entre o governo e as agências reguladoras nesse momento e na pós-pandemia. Tem muito a ver com o que nós colocamos agora com relação à questão da intromissão, da usurpação da competência das agências. Por favor. Bom, Vinícius, eu falo antes? Isso. Bom, esse é um assunto que está sendo recorrente. Eu acho que talvez até em Santa Catarina tenha um foco aí
Porque uma lei estadual, a 17.933, de 24 de abril, ela veta o corte de energia elétrica, água, esgoto e distribuição de gás canalizado aos consumidores inadimplentes até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a lei é um convite para que todos fiquem inadimplentes em Santa Catarina, no estado todo, até 31 de dezembro de 2020, e não precisa pagar, porque cortado não vai ser, né? Não que não fique devendo, mas cortado não vai ser. Mas a pérola principal dessa lei vem depois, porque ela obriga a concessionária a recolher todo o ICMS. Ou seja, a concessionária emite a fatura, os consumidores não pagam, e a concessionária é obrigada a recolher o ICMS e o PIS/COFINS para o governo estadual e o governo federal, respectivamente. Então, é uma forma branca de se quebrar a distribuidora. Quer dizer, não há condição de se trabalhar nessa circunstância, né? E aí a questão do alinhamento. Eu acho que o alinhamento, talvez não seja a palavra correta, mas eu diria o mais certo é a comunicação. Cada um explicitando os setores e as questões que, por obrigação de função, deve entender. A agência reguladora precisa entender profundamente o setor regulado, para que ela esteja balizada a dar a opinião e sustentar a opinião e dizer as consequências caso essa opinião não seja cumprida. Mas o que se vê, né, nesses casos aí e outros, né, que vemos pelo Brasil, simplesmente o governo passa a tratora, não se comunica com a agência reguladora, ou então o Poder Legislativo assim o faz, e vemos aí essas barbaridades. Então, eu acho que é uma questão de postura também dos integrantes da agência fazerem presentes e não se omitirem, né? Eles vão ser necessários, sem dúvida, no pós-pandemia, mas agora é a hora de mostrar presença, né? E mostrar a comunicação e explicar para a população em geral os setores regulados, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Além disso, logicamente, o que as agências já estão fazendo é exigir das concessionárias a operação e manutenção, atendimento de emergência numa situação crítica é essencial, tudo isso, né? Temos também observado que algumas concessionárias, algumas agências, têm buscado o alívio de caixa para as distribuidoras dentro do que está dentro da competência dela, porque ela também não pode produzir milagre regulatório, e isso é em outro departamento, né? Então, o que ela tem feito, vamos dizer? A ANEEL, a ARCESP, que tem projetos de P&D executados pela concessionária, suspende esse programa, né? Deixa para o ano que vem, acumula verba, né? A própria taxa de fiscalização, né? A ARCESP, por exemplo, ela passou a cobrar menos nos próximos meses, né? Devendo ser compensados depois. Então, a ANEEL hoje mesmo repassou uma parte dos recursos, antecipando para a baixa renda das distribuidoras por uma questão de caixa, antecipando valores. Então, à medida do possível, dentro do que está sob a gestão da agência, né, sem infringir leis, regulamentos e contratos, essa atuação que tem sido possível. Sou eu? Fernando? Ok. Hoje eu falei no triângulo da regulação, falei no triângulo da saúde, né? Que tem uma sigla até em inglês para isso, que é WASH, Water, Sanitation and Hygiene. Mas eu cheguei à conclusão, não é de hoje não, já tenho pensado, nós não temos mais o triângulo da regulação. Hoje nós temos o hexágono da regulação, porque além daqueles 3 atores, nós estamos com o Ministério Público, Poder Legislativo, né, e às vezes o próprio Poder Executivo.
né? Mas como o Poder Executivo já está ali, eu continuo com o hexágono, que eu colocaria os tribunais de contas. Então, nós temos hoje o hexágono da regulação. E, nesse momento de pandemia, isso aí ficou mais forte, mais claro. Nós estamos num momento, eu comentei quando a gente estava no bate-bola antes de entrar aqui, que aqui localmente tem um projeto de lei, inclusive isentando o pessoal de energia elétrica, que é uma atribuição da União, não é aqui do Estado, e também fazendo essas isenções. Nós corremos, a agência reguladora, aqui a DASA, nós corremos lá, conseguimos ainda fazer alguma coisinha e está lá para o governador sancionar e está lá as observações nossas, né? Mas esse problema do hexágono de regulação, o Zé Luiz falou que as agências vão ser fortalecidas, e a gente falou, a Maria Augusta e você, o próprio Fernando, nós temos que voltar a ter o triângulo da regulação. Por isso que eu falo tanto nele, porque são os agentes que equilibram, nesses três agentes, com a concessionária ali, com a reguladora equidistante. Então, nós vamos viver momentos difíceis, não só agora, mas depois. Nós vamos ter que fazer, nós estamos fazendo a continha, no caso da nossa reguladora, já tem um cálculo de um percentual, que não vai ser colocado aqui, de que se tiver que fazer um reequilíbrio, vai ter um peso para o consumidor, junto com o reajuste, que vai ter um outro peso, né? Então, nós estamos numa situação de de uma direção extremamente perigosa, vamos falar assim. E temos que fazer o que deve ser feito desde o início. Colocar que as agências reguladoras têm a atribuição de fazer todas essas ações, não só para equilibrar a vida do consumidor, mas para equilibrar a vida também da concessionária. Se diversos agirem, vai ser como uma carroça, cada um puxa para um lado e a carroça fica empacada no lamaçal. Então, basicamente, é isso. Temos que voltar a ter o triângulo da regulação forte. É isso aí, Fernando. Obrigado, Vinícius. Eu queria só... estou lendo aqui o chat das pessoas que estão participando dessa webinar. O Verival ele perguntou se a agência deve atuar judicialmente frente ao excesso dos legisladores. Verival, eu entendo que essa atuação ela não cabe às agências reguladoras. As agências reguladoras ela cabe se posicionar contrária a essas ações que tem um fundo político, que inclusive foi aqui colocado pelo Dalto, da Ares PCJ, que está participando também. Mas a questão da judicialização, eu entendo que não é competência da agência, mas a agência ela tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade desse ato, sobre a questão da competência através de parecer, manifestação, enfim, tá? Queria também colocar aqui a participação da Flavine, que ela disse que é preciso respeitar as competências constitucionais, principalmente as regras formatadas nos contratos. O concessionário se obriga nos limites do contrato. Permite-se a mudança a cargo do concedente com um estudo dos impactos do reequilíbrio econômico e financeiro. Enfim, tem a participação de ultrapassar esse momento difícil que nós estamos vivendo com saúde, e é que isso, nesse momento, é mais importante. Então, muito obrigado a todos os participantes. Eu queria parabenizar pela desenvoltura, como foram colocadas todas as respostas, e fica aqui um muito obrigado aos internautas, aos reguladores, a todos aqueles que fazem parte da BAR. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço.